Olá pessoal, eu sou Luaran Lins. A gente está a partir de agora começando o nosso podcast para falar sobre assuntos relacionados à família, a outras temáticas. A partir de agora você vai acompanhar aqui pelo nosso canal, também pela nossa emissora local de rádio e de televisão, esses temas que serão pautados aqui no nosso podcast. E hoje eu vou conversar com a doutora Cristina Porto, ela que é uma amiga, é pastora, sexóloga, também é psicóloga e vai falar sobre um tema que esses dias, deu muito o que falar nas redes sociais, na mídia, o tema sobre adultização infantil, e ela tem uma bagagem muito grande para falar sobre esse tema. Mas eu quero inicialmente cumprimentá-la, seja bem-vinda, a paz do Senhor, né, minha irmã? Deus abençoe, é uma alegria ter você com a gente. A paz do Senhor, é um prazer, Luarão, estar aqui com você para a gente conversar e conversar coisas importantes, né? Temas sempre relevantes. Eu creio que esse programa vai ser realmente muito bom. Cristina, a gente estava conversando agora há pouco em off, né, e falando sobre esse tema, a questão da adultização infantil, dessa exploração de imagem e outras coisas mais relativas às crianças, aos pré-adolescentes, adolescentes de uma forma em geral. Esses dias, como você também acompanhou, o influencer conhecido popularmente como Felca fez um vídeo de aproximadamente 50 minutos falando sobre toda essa problematização. E a gente sabe que essa questão, esse problema da adultização infantil, ela não é de hoje, ela já tem muito e muito tempo, mas parece que com esse vídeo agora, muita gente também surfando na onda, mas trouxe toda uma comoção social e o assunto está na pauta. E eu quero discorrer um pouquinho com você sobre isso. Antes da gente detalhar mais, falar sobre o que foi, por exemplo, abordado nesse vídeo pelo Felca, vamos de forma mais conceitual estabelecer para quem está assistindo a gente o que é esse fenômeno, né, de adultização infantil. Na prática, como é que você reconhece esse fenômeno? Luaran, esse fenômeno, como você falou, não é novo. Infelizmente, é antigo. E essa adultização, ela já era motivo de preocupação antes mesmo da internet. Porém, com o advento da internet, ele aumentou exponencialmente. Por quê? Porque as mídias, né, as redes sociais, e elas alavancaram esse problema de forma que hoje é coisa comum, né? Os sites com materiais, às vezes não explícitos, porém muito parecidos com cenas explícitas de sexo e de comportamentos e de ações que não são ideais para crianças, né? Podemos dizer em situações inconvenientes, em situações constrangedoras. Para quem? Para a criança. Não para os adultos com má intenção. Porque o adulto com má intenção, o pedófilo, aquele que está consumindo aquilo ali, para ele é um prato cheio. E, infelizmente, nós temos muitos adultos explorando crianças. E, tristemente, alguns pais. É uma coisa que realmente embrulha o estômago pensar que um pai ou uma mãe possa fazer esse tipo de ato com seus filhos menores de idade. Mas, infelizmente, acontece isso. Por quê? Porque o dinheiro tem falado mais alto do que o amor, a proteção e o cuidado que os pais deveriam ter com as crianças. Veja bem, quando eu fiz a minha especialização em sexualidade humana, né, eu terminei em 99, ainda na década de 90. O tema do meu TCC, do meu trabalho final, foi a erotização precoce da infância. Esse já era um tema que trazia preocupação. Então, de lá para cá, realmente só aumentou. E aumentou exponencialmente. As redes sociais, e infelizmente nós não temos, eu aqui não quero politizar de jeito nenhum, mas deveria haver realmente um crivo
algum controle no sentido de impedir tais vídeos, né, tais sites que exploram a imagem de crianças, que jogam na rede crianças em situação constrangedora, né, expõe o corpo da criança, expõe em situações, né, que não são adequadas para uma criança. Mesmo porque nós temos a lei do ECA, né, que diz que a criança deve ser resguardada, ela deve ter sua proteção realizada pela família, pela sociedade e pelo Estado. É o que preconiza o ECA, né? Então, veja bem como isso é sério. Isso não é uma coisa qualquer, isso é algo sério, isso é um crime praticado na rede social por alguém espertamente usando uma criança que não tem capacidade de discernir que ela está sendo uma moeda, um objeto, onde os pais ou um adulto, né, está auferindo, né, benefícios monetários através da imagem e da figura da criança. Cristina, a gente tem todo esse problema relacionado à exposição midiática e nas redes sociais, que é algo que hoje todo mundo tem acesso e vemos muitos prejuízos acontecendo. Você mesmo citou, né, toda essa ferramenta que é lançada, até também dentro dessa ótica da monetização. Muitos pais que acabam fazendo uma exploração dos seus filhos, de muitas crianças, adolescentes, para que possam ganhar um dinheiro a mais, e isso vai se tornando um mercado e usando os seus filhos como uma mercadoria, né? Agora, dentro dessa temática de formação de personalidade da criança, do pré-adolescente, do adolescente, qual é o impacto que essas crianças e adolescentes têm com toda essa exposição no que tange a formação da sua personalidade? Que tipo de adultos a gente está gerando com esse tipo de comportamento? Esse tipo de exploração, ela causa efeitos deletérios sobre a criança. A criança vai ter realmente problemas sérios. Ela vai ter problemas na sua identidade, porque ela vai ser levada a ter comportamentos adultos para os quais ela ainda não tem capacidade de discernir, de entender o que é aquilo que ela está fazendo e por quê. Porque ela ainda é uma criança. Então, é algo que traz na criança dúvidas sobre a sua própria identidade. Ela começa a ter dificuldade de entender se ela é uma criança ou se ela é um adulto. E isso causa transtornos, isso causa ansiedade, isso pode causar depressão, e depressão séria. Ela pode também ter uma baixíssima autoestima quando adulto, né? E outra, esse tipo de criança, normalmente ela tem uma tendência a se tornar uma pessoa que vai cair nas drogas, nos vícios, porque ela vai ter conflitos internos muito grandes e para os quais ela não tem resposta. E o mundo em que ela está sendo inserida é um mundo para o qual ela não está preparada, porque ela não tem idade mental nem capacidade para entender o que ela está fazendo. Então, o prejuízo é enorme. Nenhuma criança sai ganhando com isso. Quem sai ganhando são os pais, os adultos que estão explorando. Ela só sai perdendo. É algo terrível. É um crime de fato que precisa ser combatido. Na verdade, quando você disse assim, alguns pais querendo oferir um pouco mais, né, de renda, não é um pouco mais, é muito mais. Todo o material pornográfico hoje, ele cresce assustadoramente e entra muito dinheiro, gira muito dinheiro em torno da pornografia e da pedofilia. Então, é realmente extremamente atrativo para alguns pais mal intencionados, que querem, de fato, ganhar dinheiro usando seus filhos como mercadoria. Então, é algo muito sério. O problema para a criança vai ser enorme e para a sociedade.
Que sociedade é essa que assiste na rede social tais coisas e nada faz? E apenas observa, lamenta, mas não há uma ação concreta para se combater tais crimes. Isso é algo muito, muito grave. Nós precisamos, realmente, essa comoção social, ela deve ser muito maior. Ela deve repercutir em todo lugar, nas escolas, nas igrejas, em toda parte, para que seja combatido, para que as pessoas que fazem tais coisas não se sintam tão à vontade em realizar tais crimes. Cristina, a gente observa toda essa questão dessa exposição midiática e essa comoção nesses dias relacionados a essa temática da adultização infantil, e, claro, a preocupação que logo vem é quando se trata dessa questão de pedofilia, de pessoas com um caráter mau, que às vezes estão observando os nossos filhos. Mas, de um outro lado, quando a gente olha para a sociedade de uma forma em geral, a gente vê também um outro tipo de exposição, que não está só em redes sociais, mas que está em músicas que tratam, por exemplo, a questão da erotização, né, infantil e como um todo, algo que parece inofensivo, mas que está lá martelando na cabecinha da criança. Eu lembro, por exemplo, de alguns anos atrás, crianças naquela época que aquele grupo, um grupo de pagode, acho que é o Tchan, né? E criancinhas pequenas dançando em programas de televisão no SBT, na época do Gugu, e vai dançando na boquinha da garrafa. Coisa, nas escolas. Né? Nas escolas, coisa que há muito tempo a gente já via acontecendo. E é claro, com a internet, com as redes sociais, com TikTok, com Kawaii, com, enfim, WhatsApp e outras redes sociais, a gente vê que isso cresceu assustadoramente. De um outro lado, a gente está falando da questão também de músicas que tratam essa questão da erotização, eu quero que você exponha sobre isso, e a gente tem também filmes, né, onde crianças, telenovelas, né, novelas, crianças, elas praticamente aparecem quase que peladas. Tem um filme, por exemplo, que foi lançado algum tempo atrás, eu não sei se você chegou a assistir esse filme, um filme chamado, acho que a pronúncia, não sei se é essa, não fala inglês, Cuties, que é Lindinhas, onde um grupo de crianças entre 10 e 11 anos de idade, elas agora fazem parte, né, de um grupo de dança, mas assim, você fica abismado, assustado com o tipo de perversão sexual daquelas crianças, porque parecem dançarinas de boates, entendeu? Mas a gente falando de criança de 10 e 11 anos de idade. Então, quando a gente olha, tá todo mundo aí falando desse vídeo do Felca, mas o problema ele é muito mais profundo, né, Cristina? Sim, muitíssimo maior. Isso é só a ponta do iceberg. Então, é algo que, como você está falando, e isso é um fato, a nossa sociedade ela é muito erotizada. Nossa música apela muito para o erotismo. As crianças crescem ouvindo, né, refrões de músicas que não deveriam ouvir, nem ao menos cantar, porque são refrões de músicas eróticas, né? É a bonitinha, é a novinha, pega a novinha, é a boquinha da garrafa e faz assim, faz de outro jeito. Então, músicas com sentido com duplo sentido também. duplo. Então, a gente vê esse tipo de música rolando livremente nas casas, nos finais de semana, no churrasco da família. Então, a família precisa, ela mesma, se tornar o juiz daquilo que acontece dentro de casa. A falta de limites nessas áreas é que gera a facilidade para acontecer, por exemplo, abuso sexual. Uma criança que, desde cedo, ela é acostumada a ver, né, telenovelas, filmes junto com os pais, filmes que têm cenas eróticas, cenas de sexo explícito. Essa criança, desde cedo, ela vai se erotizar muito cedo. A erotização da infância, ela começa na mente, no cérebro infantil. Como? Através das imagens que ela capta, daquilo que ela ouve. Então, o ambiente em que essa criança vive, ele é carregado de cenas eróticas, de músicas eróticas. Essa criança, desde cedo, vai ser estimulada precocemente para o sexo. E o que é pior, essa criança ela se torna um alvo fácil para um abusador, porque ela começa a naturalizar, né, que um adulto
passe a mão nela, abrace, beije, entendeu? Então, é importante que os pais sejam aqueles que vão fazer o crivo, aqueles que vão tomar o cuidado. Esse tipo de música serve para meu filho, minha filha de 10, 11, 12 anos ouvir? Essa brincadeira aqui, esse desenho que ele está assistindo é apropriado para a idade dele? Né? Esse filme que eu e meu marido queremos assistir, as crianças podem ficar na sala? Precisa ter esse tipo de discernimento, esse tipo de cuidado. Não se pode deixar as coisas totalmente à vontade, sem limites. Criança é criança. Ela não tem ainda capacidade mental para entender coisas que o adulto compreende, entende, né, e aceita, porque ela não está mentalmente nem emocionalmente preparada. Uma cena de sexo, por exemplo, é algo que causa um grande impacto na mente da criança. Ela não entende, ela acha estranho, mas ao mesmo tempo aquilo causa um forte impacto nela e começa a despertar nela desejo sexual. E às vezes os pais, eles são tão ingênuos, eles acham, é criança, eles não estão olhando, eles não estão percebendo. Nem sabe o que está acontecendo não aí, sabe o né? que está acontecendo. Eles sabem, eles começam a perceber, eles começam a olhar e começam a perceber que tem algo ali que o adulto gosta e para o qual ele começa a ser despertado. Então, E amanhã, de repente, vai estar com uma amiguinha, com um amiguinho, e vai querer replicar aquele comportamento. Mesmo sabendo não o que é, mas vai querer replicar o comportamento dos pais, ou que viu na TV. Exatamente. Eu trabalhei numa escola e eu fui chamada para fazer uma intervenção numa sala de alfabetização. Crianças entre 6 anos, 7 anos, né? E estava havendo um problema. As crianças estavam indo para o banheiro e uma delas ensinando a tirar a roupa, né? A ficar em posição sexual e tudo. E as professoras estavam preocupadas com aquilo, porque as crianças estavam adorando ir para o banheiro, né? Umas com as outras. E aí a gente começou a conversar sobre aquelas coisas e fazer um trabalho com elas. E nós começamos a perceber que era uma menina que era muito líder, né? Aquela criança que se sobressai na sala, né? E era ela a líder das brincadeiras. Para elas, aquilo não tinha uma conotação erótica. Ela estava o quê? Copiando o que ela estava vendo. E aí eu chamei os pais para conversar sobre aquele comportamento da menina. E os pais descobriram que a babá que dormia com ela pela madrugada ligava a TV que tinha no quarto e na ausência deles também e assistia filmes eróticos com a criança. Que coisa, né? Então, vejam bem, a criança, até aquele ponto, 6 anos mais ou menos, ela não tinha ainda desejo sexual, mas ela já estava com a mente dominada por aquilo, a ponto de replicar com os outros coleguinhas. Então, isso faz com que a criança comece a pensar de uma forma adulta, para o qual ela não tem preparo, nem discernimento. Agora, imagina um adulto esperto chega para uma criança dessa e sugere tal brincadeira. Ela vai achar aquilo muito natural. Ela está acostumada a ver. Eu li uma reportagem alguns dias atrás, até foi tema também para uma palestra que eu produzi sobre a influência negativa do cinema, e nessa palestra, ou nesse artigo, dizia que quase 30% dos adolescentes entre 13 e 15 anos já iniciaram a sua vida sexual ativa. Eu fiquei, assim, confesso que estarrecido em pensar de garotos, garotas com 13, 14, 15 e acabando isso de alguma forma também gerando gravidez indesejada, Exatamente. Outras coisas mais. E aí, Cristina, dentro dessa perspectiva e englobando todo esse assunto que a gente está trabalhando, quais são os maiores malefícios de toda essa iniciação precoce da vida sexual? Crianças com 12, 13 anos começando. Os malefícios são muitos. Algumas pessoas minimizam. Ah, nada, besteira. É importante a iniciação, né, sexual.
A menina precisa saber desde cedo, o menino também. Não, não é assim. O menino e a menina de 12, 13 anos não estão preparados para a vida sexual. A vida sexual exige maturidade. O ato sexual, ele exige maturidade emocional e até física mesmo, né? Então, o que que se faz? Quando se romantiza esse tipo de coisa, a primeira vez, e se acha aquilo romântico, bacana, aquilo ali, a pessoa está preparando o terreno para um problema atrás do outro. Aquela menina e aquele menino que começam muito cedo a vida sexual, eles tendem a cair facilmente na prostituição generalizada, social, né? O que é a prostituição social? Não é por dinheiro, é a promiscuidade, né? É inúmeros parceiros, A transa pelo prazer. a transa pelo prazer, sem entender a importância do ato em si e de como é importante que esse ato seja fruto de amor, de compromisso, né? Debaixo das bênçãos de Deus. Exatamente. Então, o que que acontece? Se banaliza o sexo. Dali pode vir doenças sexualmente transmissíveis, porque quem garante que aquela adolescente, aquele adolescente, estará sempre com uma camisinha à mão, né? Isso é romantizar, porque adolescente não tem esse nível de responsabilidade. E daí pode vir também uma gravidez indesejada. Tudo isso pode vir em decorrência. E, e uma vida de traumas emocionais. Gente, isso é algo sério. Eu recebo no consultório muitas vezes adolescentes que começaram a vida precocemente, a vida sexual precocemente, e se tornaram adultos problemáticos. E quando eles vão para o casamento se torna um campo de batalha, um lugar difícil, porque eles já estavam acostumados a entrar numa aventura atrás da outra, descartar pessoas, e eles não aprenderam a cultivar uma relação de amor, de compromisso, né? Responsabilidade. Não, isso aí não existiu. O sexo ficou apenas para satisfazer o desejo, prazer momentâneo, e depois descartar. Essa que é a realidade. Então, se nós queremos adultos responsáveis, adultos que de fato estejam preparados para assumir as consequências de uma vida sexual, nós não podemos influenciar os nossos adolescentes a começarem a vida sexual precocemente. Esta é uma irresponsabilidade. Você falou agora há pouco sobre essa questão dos limites. Até que ponto os pais realmente têm hoje o domínio sobre seus filhos para impor esses limites? De um outro lado, a gente percebe também um outro fenômeno que eu chamo de terceirização de responsabilidade. Os pais hoje muito ocupados com o trabalho, seus afazeres, com a igreja, né, os seus ministérios, quando o nosso maior ministério, primeiramente, é a nossa família, e acaba jogando toda essa responsabilidade para a escola, para a igreja. A igreja ainda tem um cuidado maior, mas quando vai para o campo, por exemplo, da escola, ele está ali, a gente não cria nossos filhos dentro de uma bolha, então eles estão recebendo informações totalmente distorcidas que vão de encontro àquilo que a gente prega para os nossos filhos sobre caráter, sobre vida com Deus, sobre santidade, sobre pureza sexual. E aí como entender esses limites que os pais precisam colocar e essa responsabilidade que muitas vezes da parte deles acaba por esse ativismo muito grande que existe na sociedade como um todo, jogando isso para outros setores e deixando a minha responsabilidade como pai, como mãe a desejar. Foi bom você ter tocado nesse assunto, porque às vezes, inclusive, os pais se envolvem extremamente, não só com o trabalho, mas com a igreja. A igreja se torna a coisa mais importante. Os filhos são deixados de lado, família é deixada de lado, para eu cumprir meu ministério. Mas como você mesmo citou, e é importante repetir, o seu primeiro ministério é a sua família. Você pode ganhar o mundo inteiro, mas você não pode perder a sua família. E tem muita gente perdendo a sua família. Lá fora, uma bênção. Aqui dentro,
no seio familiar, nada vai bem. Então é importante que os pais entendam que a responsabilidade dos filhos é deles. Não é do avô, não é da avó, não é do pastor. A responsabilidade é minha sobre o meu filho, né? É minha, é sua sobre os seus filhos. Então isso é muito importante. E esses limites, veja bem, se você desde cedo conversa com a criança, claramente, mostrando sem rodeios que há pessoas mal intencionadas, que o corpo delas é um corpo que deve ser respeitado, que ninguém deve passar a mão, que elas devem se comportar de maneira decente com os outros, consigo mesma, né? Se vestir adequadamente, não expor o corpo. E se você mostra isso de uma maneira atenciosa, na linguagem da criança, procurando responder às perguntas dela, as dúvidas, essa criança ela vai criar dentro de si, primeiro, uma atitude de confiança com os pais, de tal forma que, se surgir algum abusador, ela vai lembrar do que ela ouviu do pai e da mãe. Ela vai ter mais confiança no pai e na mãe do que do coleguinha da escola. Então, essa confiança, ela vem de uma base prévia. Infelizmente, esta base não está acontecendo. A maioria dos pais, inclusive os evangélicos, a maioria não conversa com seus filhos sobre sexualidade. Eles não tocam nesse assunto. A maioria das igrejas também não faz isso. Não conversa, não ensina, não orienta. E depois nós queremos um bom resultado, um excelente resultado. Queremos filhos que cresçam equilibrados, que tenham pureza sexual. Mas como se eu nunca orientei? Se eu nunca ensinei, se eu nunca mostrei? Como deve ser? Em que caminho ele deve andar? Então não é uma questão de impor limites. Limites não se impõem. Limites é fruto de uma educação, de uma base. Quando você educa, essa criança lá adiante vai demonstrar os frutos da educação que ela recebeu. Então é muito importante isso, que esta base seja realizada dentro de casa. Papai e mamãe que está me escutando, é seu dever conversar com seu filho, orientar. Ah, mas eu tenho vergonha, eu não sei o que dizer. Leia, procure se orientar, se prepare para conversar. Tem tanto material bom hoje em dia, tantos livros que orientam, né? Livros evangélicos bons que orientam, livros cristãos, e alguns livros não cristãos que dão boas orientações. Então é importante se preparar para conversar, como tudo na vida. A gente se prepara. Esse é um tema para o qual os pais devem se preparar e conversar, sem rodeios, sem medo, sem constrangimento. Porque a gente não deve ter vergonha de falar daquilo que Deus não teve vergonha de criar, que foi o nosso corpo, a sexualidade humana, não é isso? Foi de Deus. Então, ensinar da maneira correta, com pureza, né? Com orientação adequada para a idade, na linguagem da criança. E essa criança vai crescer entendendo o que é o certo. Ela não vai se deixar corromper, isso eu garanto. Entre os muitos conselhos do sábio Salomão, aquele que diz: ensina o teu filho no caminho que deve andar, porque ainda que ele esteja velho, não se desviará dele. Isso está na Bíblia Sagrada, é uma palavra que reverbera para os nossos dias, enfim, durante muitas gerações, e é uma verdade, né? Vamos ser sinceros. Agora, a pergunta, Cristina, a gente percebe também, isso até dentro da igreja, muitos pais querendo que os filhos, as crianças, adolescentes, jovens como um todo, eles sigam um caminho, mas que o próprio pai e a mãe não quer seguir. Não quer seguir. Então eu acho que a gente vive também uma crise de referencial dentro das próprias famílias. Sim. Eu quero que meu filho faça aquilo, mas quando eu olho para dentro da minha casa está totalmente bagunçada. Então, essa crise geracional também hoje tem sido um problema de referencial para os nossos filhos, né? Eu digo isso porque eu acompanho, eu sou líder de adolescentes, Sim. líder de jovens, e eu percebo isso, né? Como isso gera transtornos emocionais,
problemas dos mais diversos possíveis, porque acaba que os filhos, eles não têm os seus próprios pais, as suas próprias famílias como referências. Apontam um caminho, mas na verdade não querem andar nesse caminho com eles. Não andam pelo caminho. Não andam pelo caminho. É um exemplo simples. Os pais dizem, meu filho vai ler um bom livro, leia. Você não lê, mas ele mesmo não lê nada. Às vezes nem lê a Bíblia. Mas ele quer que o filho se torne um leitor. Como? Eu sou o exemplo para o meu filho. Se eu quero dar um bom exemplo, eu tenho que sentar e ler. Orientá-lo a ler, dizer para ele como é bom ler, como uma leitura edifica, como uma leitura traz um mundo novo, né? Como enriquece a gente. Porém, é como você está falando, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Ou eu vou por aqui e você vai por aqui, porque aqui é o certo. No entanto, o maior exemplo de vida cristã, de equilíbrio, de cidadania, inclusive é uma coisa que eu critico, aqueles que querem cidadania maravilhosa, política maravilhosa, mas eles mesmos não são bons cidadãos. Eles mesmos são corruptos. E tem muitos cidadão que reclama da política e dos políticos, mas é corrupto. Sonega o imposto, né? Faz o gato e acha normal. Né? Então, se nós queremos que nossos líderes sejam bons, que nossos filhos sejam bons cidadãos, nós temos que dar o exemplo. O exemplo deve nascer de casa. Então, voltando para a nossa questão aqui da erotização precoce da infância, muito depende dos pais. Você quer livrar seus filhos dos perigos que hoje existem? Observe seus filhos. Olha o que é que eles estão acessando na internet. Quais são os sites que eles frequentam, que eles olham? O que é que eles estão consumindo? Conversa com eles sobre essas coisas, porque é isso que vai fazer com que eles sejam inteligentes o suficientes para escapar das ciladas. As ciladas estão aí. Tem alguns sites que ensinam, que orientam como inserir no computador sistemas de filtro, né? Que impeçam determinados conteúdos de aparecer. Palavras que você coloca lá e que o site já trava. Que o site trava. Isso é coisa que não é difícil fazer. Faça isso. Coloque no computador da casa que os filhos olham, assistem e manuseiam. Então, tudo isso são maneiras de você impedir, livrar seu filho de tais malefícios. Agora, deixa a criança à vontade. Eu já vi muito isso. Fulaninho é um menino maravilhoso. Fica o dia inteirinho lá na internet. Não dá trabalho para ninguém. É um grande engano dos pais achar que o fulaninho, calminho, que está lá no quarto, ele está muito bem, obrigado. Às vezes ele está consumindo conteúdos terríveis, né? Lixo para a mente dele, para a vida espiritual dele, para a vida emocional dele. E os pais estão achando que está tudo muito bem, obrigado. Observe, tome cuidado. Eu sou contra dar celular, iPad para menino antes dos 11 anos, 11, 12 anos. Não tem idade. É o que parece que os pais hoje acabam também dando celulares, né, e outro tipo de aparelhos nesse sentido para os seus filhos, até para meio que se livrar, né? Os meninos começam a abusar, eu quero, começam a chorar, então é mais fácil eu pegar um celular e dizer, pega, fica com ele. E aí se tornou a babá das crianças. Se tornou a babá das crianças. E aí a gente também percebe que essa falta de filtro, como você colocou, traz muitos prejuízos. Eu, por exemplo, sou dessa área do cinema, pesquiso muito sobre isso, e a gente percebe o tanto de mensagens hoje que antigamente eram chamadas de mensagens subliminares, né? Ficava nas entrelinhas. Hoje não tem mais nada de subliminar, é escancarado. Mas você assiste, por exemplo, uma série infantil, né, que está passando ali, algo muito bobinho, né, tudo mais, voltado para crianças, e no meio daquela série, aí começa a tratar de assuntos como, por exemplo, ideologia de gênero,
coloca duas meninazinhas se beijando, dois rapazinhos se beijando e coisas outras mais, e aquilo ali vai inculcando e o pai nem sabe que a criança está vendo aquele tipo de filme, porque é algo tão inocente no dia a dia deles, mas que as mentes que estão criando isso já faz esse lançamento de mensagens explorando realmente a criança, porque o diabo não tem pressa, né, Sim. Cristina? E ele O lança diabo a não tem semente pressa, cedo. é mais fácil lançar isso numa criança para trazer durante a vida dele toda essa perturbação emocional, moral, do que às vezes pegar uma pessoa que já está com a sua identidade formada. É verdade. Então a gente percebe como o inimigo trabalha diretamente usando as redes sociais, usando as músicas, como a gente tinha falado, usando os filmes, esse contexto como um todo para destruir a próxima geração. É verdade. Assim como uma criança que é alcançada logo muito cedo, ela é alcançada pela verdade do Evangelho e é levada a se conscientizar da necessidade de se entregar a vida a Jesus, e ela é uma vida inteira para servir o Senhor. Assim também o diabo sabe que é na infância que ele vai ganhar o adulto. E ele vai semear na infância. Ele vai oprimir a criança na infância. Não duvidem. E é essa arma que ele está usando. É aquilo que o seu filho está assistindo todos os dias, está acessando. É o meio em que ele está vivendo. É ali que o inimigo vai agir. Então não tenha dúvida. Ele quer ganhar seu filho. E você tem que ser sábio o suficiente para salvar, para impedir que o seu filho seja mais uma vítima. A gente falou agora há pouco sobre essa questão, que tipo de referência os pais têm sido para seus filhos. Pegando isso como base, a gente percebe também que hoje muitas crianças, muitos adolescentes, eles têm feito de suas referências pessoais muitas pessoas nas redes sociais, influencers, a gente viu agora no caso do Felca, e eu posso falar nome porque isso é público, o caso daquele influenciador, o Ítalo Santos, com aquela garotinha tal da Camilinha e Sim. outras coisas mais. Então, muita gente se inspirando em pessoas nas redes sociais que, cara, não tem nenhum tipo de vergonha para falar de nenhum assunto, de nenhum pudor, que não tem nenhum compromisso para a palavra de Deus. Digo isso para nós que somos Nenhum evangélicos, temor a não tem Deus. nenhum temor a Deus. E olha o tipo de pessoas que estão sendo referência para os nossos filhos. Sim. Então, há um problema realmente. E voltando só para a gente trabalhar um pouco mais nesse assunto, Cristina, na prática, que tipo de filtro e como esse pai ele vai agir para trazer esse filtro para os seus filhos, uma vez que a gente também não cria, como eu disse, os nossos filhos dentro de uma bolha, né? É verdade. Mas veja bem, se desde cedo você ensina a criança a discernir, olha, ensinar a discernir é a coisa mais importante que tem. O que é isso? Eu ensino o menino a discernir o que é bom e o que não é. Não basta você dizer não faça. Essa é a maneira, eu diria, menos inteligente. Não faça isso. Ensine para ele o porquê de não fazer isso. O porquê que aquilo é nocivo. Quando você ensina o porquê, explica claramente, olha, meu filho, isso aqui vai lhe fazer mal. Por isso, por isso, por isso. A criança vai tomar a decisão na hora certa de dizer não diante daquele risco iminente para a sua vida, aquela escolha errada. Ele vai saber dizer não. Porém, se você tenta dominar a criança de uma forma negativa, de uma educação impositiva, você não vai ter muito sucesso. Porque ela vai te obedecer enquanto estiver na tua presença. Na hora que tu deres as costas, ela vai fazer o contrário. Então, ensinar a criança a fazer as escolhas certas, eu diria, inclusive, que isso, eu até já li uma coisa muito interessante sobre isso, ensinando a criança a ser uma criança moral. O que é isso? Eu ensino meu filho a ter capacidade moral de escolher o certo ao invés do errado. E eu ensino isso na conversa e não na imposição.
não na ameaça. Olha, se tu fizer, eu vou te bater. Não adianta, gente. O bater é só naquele momento. Quando a criança não foi alcançado o coração da criança, você pode espancar, mas ela vai fazer errado, do jeito que ela está sentindo a vontade no coração. Então é muito importante a gente ensinar a criança a ser uma criança moral, uma criança capaz de escolher. Uma criança que olha para aquilo que está errado e diz assim, não, isso aqui não está certo. Papai me ensinou diferente. Eu não quero, eu não vou fazer. Né? Cristina, vamos falar um pouquinho também sobre a responsabilidade do Estado diante desses filtros. Eu estava olhando aqui uma matéria agora. É o seguinte: comissão da Câmara aprova pena maior para aliciamento de crianças na internet após o vídeo do Felca, né? Deixa eu só passar aqui um pouquinho, olha. Na esteira da repercussão do vídeo do influenciador Felca sobre a adultização, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, dia 13, hoje, a gente está gravando o programa agora, nessa quarta, dia 13, um relatório favorável ao aumento da pena para o aliciamento de crianças e adolescentes quando o crime for cometido por meio de aplicativos de internet. O aumento de pena, porém, ainda precisa ser aprovado. Mas, enfim, falando um pouco sobre essa questão da responsabilidade do Estado, a gente vê toda essa comissão e agora muitos deputados, vamos criar um projeto de lei, vamos aumentar a pena, enfim, outras coisas mais. Mas qual tipo de política realmente pública? A gente falou da responsabilidade dos pais, a gente sabe que existe também uma responsabilidade da escola, né, da educação, a igreja também é partícipe nesse processo, para ajudar também nessa formação e também combater esses desvios, mas no que diz respeito a políticas públicas, o que na prática você entende que realmente pode ser feito? Vamos aumentar a pena era 10, vamos aumentar agora para 20 anos. Só aumentar uma pena de 10 para 20 anos vai resolver? O cara que é um abusador, que é um pedófilo, ele vai pensar, não, eu não vou fazer porque a pena agora não é mais 10, agora é 20 anos. Será se só isso resolve o problema, como a gente está discutindo desde o começo aqui, é muito mais grave do que a gente superficialmente está vendo aí nas mídias? Olha, eu entendo, Luaran, que é todo uma rede de proteção. A rede de proteção, ela começa em casa, né? E ela começa em casa com a educação que a criança recebe, com aquilo que ela está consumindo. E para esse tipo de proteção, os pais são os responsáveis. Eles é que vão escolher o desenho que o menino deve assistir ou não, o brinquedo, né? Se aquele brinquedo, inclusive, você sabe, né, que tem brinquedo que traz já órgão sexual e esse tipo de coisa. Então, nós precisamos, os pais, ter cuidado com a escolha dos brinquedos, com a escolha do que a criança está assistindo na televisão e observando no computador. Inclusive o adolescente. O adolescente também tem que ter liberdade vigiada, ou seja, os pais têm que saber o que ele está consumindo, com quem ele está conversando na internet. Então, esse é o papel dos pais, da família. A igreja tem dever, sim. Ela precisa ter momentos de conversa, rodas de conversa com adolescentes, com crianças, inclusive, para falar de abuso sexual, para falar de sexualidade. Por que não? Nós precisamos fazer isso, sabe? Nós estamos vivendo num mundo que não basta a criança saber quem foi Adão e Eva, quem foi Abraão. Tudo isso é muito bom. Mas a gente precisa também aprender a viver neste mundo. Este mundo tenebroso. Como se cuidar, como se livrar dos males. E essas conversas têm que ser feitas pela igreja, sim. A igreja deve ser um local de proteção, de educação, de cuidado. A igreja não pode se omitir desse seu papel. Agora, além da família, além da igreja, a sociedade como um todo. A sociedade precisa, todos nós como cidadãos, precisamos ser os guardiões das crianças. Se você tem uma vizinhança em que você vê menores entrando e saindo, festas, balada no meio da noite, final de semana, chame a polícia. Procure saber o que está acontecendo. Por que tem criança entrando nessa casa e saindo? Por que tem festa aí
esse pula-pula, esse barulho até de madrugada. É seu papel como cidadão, como guardião. Cada um tem que ter esse papel de guardar a criança, de cuidar. Uma criança está andando sozinha na rua, tarde da noite, aborde essa criança. Meu filho, o que você está fazendo aqui? Vá para casa. Não é hora de você estar na rua. Isso é um papel de cidadão. Olha, isso é tão bonito. E é uma pena que a gente está se tornando pessoas insensíveis em relação aos outros. No passado, não muito distante, a vizinhança tinha cuidado com o filho do vizinho. Eu lembro disso. O que tu está fazendo aqui, menino? Tua mãe sabe que tu está aqui? Vai para casa. Isso era um papel comum e a gente obedecia. Por quê? Porque havia esse cuidado, né? Dos vizinhos uns com os outros, dos cidadãos uns com os outros. E a gente precisa voltar a alimentar isso. Esse é o meu papel como cidadã e o seu também. Proteção da criança e do adolescente. Agora, qual o papel do Estado? O Estado realmente tem que promover esse tipo de trabalho, né? De como? É o aumento da pena, já é uma medida. Ela não é apenas uma medida, mas ela já é uma medida importante. Trazer outros tipos de políticas públicas que venham ser um resguardo, né? Uma proteção para a criança. Isso é muito importante. Medidas protetivas nunca são demais. Às vezes a pessoa diz assim, mas não tem valor nenhum. Tem valor, sim. Porque quando aquela pessoa é presa e ela estava sendo um agente de um crime como esse, as penas que ela quebrou já aumentam, né, o tempo que ela vai passar na cadeia. Isso é interessante, isso é importante. Apesar de que as pessoas dizem assim, mas isso é besteira, isso não vai inibir. Já ajuda. Toda e qualquer política pública feita em relação à proteção da criança e do adolescente, ela deve ser aplaudida e bem-vinda. Eu acho até que tem muito poucas. Esse aumento deveria ser triplicado, o aumento da pena. Porque isso é seríssimo. Tirar das redes sociais esses agentes, esses influencers que usam crianças para promover e para ganhar dinheiro, eles devem ser eliminados das redes sociais. Simplesmente. Simples assim. Eliminados. Porque eles são agentes nocivos, eles estão influenciando negativamente milhões de crianças e adolescentes, além de estarem explorando outras crianças. Então, são medidas importantes. Aliás, é muito importante que esse tipo de coisa aconteça. Quanto mais a sociedade cria um movimento, um combate a determinado crime, aí é interessante. Isso aí é uma questão até de justiça, né? Diz que a justiça, ela existe, mas ela precisa ser provocada, né? Para que ela seja exercida, ela precisa ser provocada. A gente precisa fazer a pressão, a gente precisa exigir. E aí sim, o corpo judiciário, né, e as pessoas, os parlamentares e tudo mais, aí eles vão se sentir na necessidade de se mobilizar para dar resposta à sociedade. Então, é muito importante que todos mesmo, entrem de mãos dadas no combate à exploração sexual da criança e do adolescente. Minha gente, a gente está conversando aqui com a doutora Cristina Porto, ela que é especialista nesse assunto, é sexóloga, é pastora, é psicóloga também por formação, e a gente está comentando aqui, tratando aí sobre esse tema, adultização das crianças, mas dentro de várias vertentes, falando sobre iniciação precoce da vida sexual, sobre a exploração também das crianças nas redes sociais, inclusive falando sobre essa questão da exploração, e aqui a gente já começa a ir para o fim, a gente trabalhou durante todo o programa hoje, todo o podcast, falando muito sobre essa questão da exploração sexual das crianças. Mas eu estava vendo desse vídeo também do Felca, que é o que trouxe aí essa comoção, existe um outro tipo de exploração das crianças. Em que sentido? Crianças muito novas agora sendo levadas pelos pais
a fazer da vida na internet um meio realmente de ganhar dinheiro. E ele tem que ganhar dinheiro de qualquer forma. Ele tem que trabalhar e ele começa até a ser influência para que outras crianças se tornem empreendedores ainda na infância. Tá, se tem um lado legal por isso, tá, estou ensinando meu filho desde pequeno a ser um empreendedor. Mas a gente viu alguns trechos de reportagem onde criança dizia assim, o que adianta eu estudar se eu posso ganhar dinheiro na internet, Sim, né? é um Então, risco muito é um grande. risco, vai pulando etapas, pulando fases na vida e como você disse, lá na frente, como adultos, a gente tem adultos bem complicados, né, Cristina? Bastante complicados. Essa ideia de transformar a criança no empreendedor mirim, né? Uma top model mirim, ou a criança é tão inteligente, põe ela na rede social, faz dela uma estrela e vamos ganhar dinheiro com ela, essa que é a verdade. Isso é um risco muito grande. A criança deixa de ser criança. Ela não tem mais tempo para brincar, né? Inclusive tem pais que dizem assim: "Ah, não, mas elas que quiseram, ela que pediu ou ele pediu". Conversa. Pediu porque foi influenciada por Foi alguém. influenciado. A criança não tem essas escolhas, nada. O que a criança quer? A criança quer Quer brincar. brincar, se Ela quer ser divertir. criança, né? Ela quer se divertir, ela quer se sujar, ela quer ser criança. Mas os pais que fazem isso, eles fazem já fazendo a cabeça da criança, para que a criança diga, escolha e queira participar de atividades para os quais ela não tem nenhuma maturidade. Então eu vejo crianças aí, inclusive no meio evangélico, né? Crianças pregadoras, pastoras. Para que isso? Um peso, uma É uma responsabilidade, né? responsabilidade tão grande, Tremenda. né? Ah, o pregador mirim vai pregar em tal lugar. Gente, deixa essa criança ser criança. Para que isso? Para que isso? A criança não precisa ser um pregador mirim. Basta ela ser uma criança de Jesus, né? E ela ser criança, ela brincar, ela ser feliz, né? Quando você faz isso, você queima etapas. A gente tem visto por aí, né? Meninos novos se comportando como adultos, se achando estrela, ganhando dinheiro absurdo, né? Mercadejando a palavra, essa que é a verdade. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Isso parece bonito, que agrada a Deus, parece ser santo, mas não é. Na verdade, não tem nada de santo, e sim de profano. A gente precisa ter muita cautela com essa sedução, sabe? Eu vejo que a internet hoje, ela é como um canto da sereia. Ela mostra assim, um mundo maravilhoso, onde você vai ter milhões de seguidores, você vai ganhar dinheiro, você vai ficar famoso. E aí você entra, você se encanta com aquilo, e entra naquele mundo virtual maravilhoso, mas ele cobra um preço tão alto. No final, o preço que você vai pagar, seu filho, sua filha vai pagar por aquela fama é incalculável. E o prejuízo também. Tá bom. A gente tem muita coisa ainda para conversar, mas eu vou deixar um gostinho de quero mais para outros momentos, outros podcasts. Quero dizer que é sempre um prazer muito grande ter você. Já te disse isso, né? Faz aí uma pauta de assuntos que você gostaria de trabalhar. Você é uma pessoa que tem bagagem, tem experiência, é uma pessoa que tem Deus na vida, tem uma formação profissional na área, mas antes da formação também tem uma bagagem como mãe, como mulher, como esposa, como cristã. E é sempre bom, Cristina, eu falo isso de coração, você sabe a minha sinceridade, ter pessoas como você para falar e alertar a sociedade, alertar os pais, os jovens, as famílias como um todo sobre assuntos tão importantes como esse. Então quero te agradecer, deixar o espaço aberto para suas considerações e já deixar o convite aí para um outro podcast, a gente continuar falando de assuntos como esse que a gente tratou hoje. Eu que agradeço a oportunidade. Eu gosto muito dessa área. A família é, para mim, um tema maravilhoso, né? Eu gosto de trabalhar na área de família, porque a família é um projeto de Deus. E eu acho que a gente precisa realmente estar dando a nossa contribuição para abençoar as famílias. E realmente deixamos aqui
A ideia, né? De repente você que está nos ouvindo quer ouvir falar de algum tema. Manda pra gente, é isso. Manda pra gente. E a gente vem falar com todo o prazer. Deus abençoe a todos. Obrigado, minha gente. Curte aí o nosso canal, se inscreve e até o nosso próximo programa, se assim Deus quiser. Valeu!